Então, vamos lá. Olá, você está no Conversa Paralela, o podcast alternativo do Gorillaz, quero dizer, Samurai Morcego. Meu nome é Rodrigo. Sou o Calu. E eu sou o Adler. E hoje vamos finalmente comentar sobre o super aguardado álbum, né, de retorno aí do Gorillaz, depois de um hiato de 7 anos, né? Humans, o retorno da dupla, né, de Jamie Hewlett e Damon Albarn. Após as 5.000 ouvidas no nosso podcast de biografia da banda, eu preciso agradecer imensamente aos inscritos aí, as pessoas que curtiram também e comentaram no podcast. É um prazer imenso aí fazer esse podcast, falar sobre Gorillaz, então é óbvio que a gente iria continuar falando, né, com o feedback que vocês nos deram. E hoje, obviamente, também, para comemorar, a gente tem aí pela segunda vez no Samurai Morcego a participação do nosso ilustre amigo Adler. Obrigado. Que, aliás, também já escreveu sobre Gorillaz, né, no blog dele. Dá pra falar que eu sou quase um especialista já. Gorillaz. Então. O blog é Why Not, né? O nome do blog. Isso. Eu vou deixar linkado esse post do Adler falando sobre a banda. Foi, né, pré-Humans, mas ele fala em detalhes aí também, várias coisas do álbum, que é quase, acho que é legal de complementar tanto o nosso podcast, né, o que a gente fez da biografia da banda, e depois vocês lerem o texto dele, que é muito bacana. Bom, nesse podcast, né, a gente vai falar sobre o novo álbum, o Humans, tudo sobre ele, as participações, as letras, curiosidades da produção, tudo que saiu, tudo que foi comentado sobre o álbum nas últimas semanas, e o que o futuro reserva, né, para essa banda maravilhosa de desenho animado aí que a gente gosta tanto. Bom, mais uma vez também a gente vai ter aquelas playlists com os clipes e as entrevistas e curiosidades sobre a banda, a gente está sempre atualizando elas, então se vocês quiserem, cliquem aí na descrição do vídeo e vocês vão encontrar essas duas playlists, principalmente a das curiosidades que tem as entrevistas atuais com o Damon Albarn, falando sobre o álbum, né, o Humans. E é isso, basicamente, né? I switched my robot off, and I know more, but retain less, retain less. Então vamos começar sobre um breve histórico aí do que aconteceu antes do lançamento do álbum, né? A gente teve também um podcast falando sobre as novidades da banda, né, até aquele momento, e eles tinham lançado aquelas 4 músicas, né, a Saturn Bars, Andromeda, Ascension. E qual era a quarta? We Got a Power? We Got a Power. E depois eles lançaram elas meio que, né, a Saturn Bars em clipe e as outras meio que só um vídeo, assim. Depois desse nosso podcast que a gente fez, com todas essas novidades, foram lançadas mais 2 músicas, a Let Me Out e a The Apprentice. As duas não tem clipe, né? Até agora só a Saturn Bars tem um clipe próprio mesmo, aquele que a gente comentou, que lançou até a versão 360. O Gorillaz também lançou um aplicativo, tá? Antes de lançar o álbum, eles lançaram, só umas semanas antes, um aplicativo que basicamente consistia entre você... Era quase um jogo de realidade virtual, sabe? Você acionava a câmera do celular, tipo Pokémon GO. Olhava pro seu quarto, e no seu quarto você ia ver, por exemplo, uma cabeça de Buda flutuante. Aí você clicava na cabeça de Buda e ela te jogava pro quarto da Noodle, por exemplo. No quarto da Noodle tinha, você dava uma olhada nas coisas que ela tinha no quarto dela, tudo naquele sistema de 360, sabe, no seu próprio celular mesmo, e você conseguia analisar, você conseguia ver as coisas que ela tinha, os discos que a Noodle tem, sabe, a roupa, essas coisas, e tinha algumas partes específicas dentro do quarto, tipo, uma jukebox. Você clicava nela e ela te mandava uma playlist das músicas preferidas da Noodle no Spotify. E isso acontece com todos os 4 integrantes da banda. Em alguns lugares você clicava e te mandava para uma página no site explicando alguma história sobre alguma coisa, entendeu? Então o aplicativo que lançaram é basicamente isso aí. Acho que de nós 3 aqui só eu baixei, né? Você gostou do aplicativo? É bom? Funciona mesmo isso aí? Olha, o aplicativo ele funciona, sabe? A tecnologia usada tá boa, tá fluido. Onde você clica ele não fica dando muito bug. Eu praticamente não tive muito bug, mas assim... Não é tão fácil do sistema de realidade aumentada reconhecer algumas coisas no quarto. Eu achava quando eu baixei que era tipo aleatório, sabe? Você apontava pra qualquer coisa e podia aparecer do nada um ícone pra você clicar. Mas parece que você chegou a pesquisar e falou que tipo, só quando você apontava pra alguma coisa rosa. Eu não entendi isso muito bem, mas assim, tirando esse aspecto que eu não entendi, o aplicativo é legal, mas assim, não tem muito o que fazer. É legal pra você entrar, ver um pouquinho e assim, é capaz de... Eu adicionei todas as playlists lá do Spotify dos integrantes
salvei, baixei pra ficar ouvindo depois, gostei bastante, da do Russell principalmente. Mas, tirando isso, é uma viagem de uma ida só, assim, você pega, olha, aproveita, salva as playlists e sai do aplicativo e deleta, porque não tem mais nada pra fazer. Então, sei lá, mais ou menos, gostei mais ou menos. Eu não tive tanto interesse pra ir atrás desse aplicativo, mas eu ouvi, achei curioso, né, que a banda, ela, quando tava pra sair o álbum, começou a explodir de informações e de novidades, e, né, tipo, eles começaram a expandir o negócio para, né, não só as músicas e os clipes, mas para outras coisas, e uma delas também, além do aplicativo, foi a confirmação de que o Gorillaz vai ter uma série de TV, né, um desenho animado para o ano que vem, 2018. O Jamie Hewlett, né, que falou, o desenhista, né, o criador criativo, né, da banda, falou que vai ser um desenho animado, né, em 2D, não personagem, tá, mas o estilo de animação. Ele vai dirigir alguns dessa série e que eles ainda estão preparando com a emissora que vai passar. O Damon falou que tem muitos detalhes ainda, né, para serem elaborados sobre o processo, né, de desenvolvimento dessa série. Eu acho que todas essas novidades são meio que para compensar aquele hiatus. Eles tiveram, né, o Jamie e o Damon tiveram um pouco de conflito aí. E até elogio, né? 7 anos tá mais pra ir. Tá mais pra os caras pararam e agora, sei lá, apertou a grana, vamos lançar mais um álbum pra fazer um dinheiro. Exato, o Damon Albarn, ele ultimamente ele tem revisitado vários projetos antigos dele, né? Além ele tem vários, né? Tipo, ele não tem só o Gorillaz e o Blur, mas ele tem um projeto solo dele. Ele tem uma banda chamada The Good, The Bad and The Queen, que era um projeto também de 2007 por aí. E ele tá meio que revisitando todos eles agora. Ele lançou, né? Uns anos atrás ele lançou o novo álbum do Blur e, tipo, se a gente achou que 7 anos foi muito, o último álbum do Blur tinha sido, sei lá, em 2004, esse último foi em 2015, acho, o Magic Whip, e, então, tipo, foi um puta espaço também, mas agora ele tá, não sei se a grana apertou ou não, mas eles estão revisitando aí, e o Gorillaz também, né? O Gorillaz demora mesmo tempo pra lançar, ó. O Gorillaz, o primeiro saiu em 2001, aí depois o Demon Day saiu em 2005, e o Plastic Beach em 2010, então mais ou menos de 5 em 5 anos, né? Por aí, pra mais ou pra menos. Você tem um bom ponto. Verdade. Tirando todas essas novidades, prévia, né, uns dias antes de sair o álbum, teve algumas entrevistas com o Damon e tal, e o mais curioso foi que rolou uma entrevista ao vivo, né, transmissão na internet, com o 2D e o Murdoch, né? Eles fizeram lá que o entrevistado, ele tava sentado num sofá, né? E ele tava olhando para um sofá e o sofá tava vazio, né, para ele. Mas na nossa visão tinha 2 modelos em 3D do 2D e do Murdoch. Você lembra de um desenho chamado Futenso na MTV? Tinha uma entrevista onde os personagens eram a mesma coisa, no sofá, uma pessoa normal e tipo um desenho falando com você. Mas ali as reações, pelo que eu percebi, as reações também eram feitas pelos dubladores e era tipo em tempo real. O Jamie dubla o Murdoch, né? E o 2D é dublado. Eu não lembro agora o nome do dublador, mas eles estavam interagindo ali e todos, tipo, os modelos dos personagens se comportavam de acordo com o que eles estavam falando. Assim, eu acho que eram eles que estavam controlando os modelos em 3D. Mas foi bem interessante a entrevista lá, né? Tipo, o Murdoch surtando, o modelo em 3D do Murdoch tem um olho que fica, tipo, caindo, assim, fica tremendo. Era muito bizarro isso, tipo, durante a entrevista. E assim, né, foi o jeito deles né, anteciparem o álbum aí pra galera, né? Todo esse hype, teve um puta hype criado aí pelo Facebook deles, pelo Instagram deles, dias antes e tudo mais, pra finalmente... Virou até meme, né, mano? Não só hype, virou, tipo, o Murdoch virou meme, né? Tipo, todo mundo ficou comentando isso no clipe lá do Saturn Bars, né? Quando ele encontra lá o banheiro lá e naquela casa mal assombrada, ele virou tipo um meme, assim, em vários lugares agora eu vejo tipo esse negócio do Beth. É bizarro, assim, como a internet às vezes se comporta. Bom, e aí a história do Gorillaz, né, que é a parte que sempre diferencia, sempre por ter essa história que continua de álbum em álbum,
A gente tem até então só vamos dizer assim, né, o prelúdio, né, do álbum, a gente não sabe qual é a história dele, mas a gente sabe pelo menos agora o que aconteceu depois do Plastic Beach. No final, né, o Do Ya Thing, que é aquele clipe que foi lançado, 2011, né, se não me engano? 2012, por aí, Ele não é canon, né, o que acontece ali, o que aparece ali no clipe é mais um agrado pros fãs mesmo, né? Cada um dos membros teve um estilo bem diferente, né, depois do Plastic Beach. O 2D, ele foi engolido por uma baleia, que é justamente aquela baleia do clipe do Melancholic Hill. E eu não sei se ele aparece em outro clipe, mas é aquela baleia que o Bugman se esconde atrás, né? Ele foi engolido por ela, acabou náufrago numa ilha e teve que começar a se alimentar da baleia, né? Tanto que eu não sei se vocês leram isso através do Instagram ou se vocês viram o vídeo, porque a animação que eles fizeram pra isso, que não tem animação, nada é animado como se fosse um desenho, mas algumas coisas da arte, é uma arte parada, né? E algumas coisas dela são animadas. E no fim forma aquele quadro grande, que é justamente o 2D cortando a pele da baleia, né? Escrevendo alguma coisa nela, tipo, socorro. Ele tava, então, náufrago nessa praia, achou que ia morrer lá, e no fim ele descobre que ele não tava numa praia deserta, ele tava numa praia paradisíaca, onde tava rolando, tipo, um festival, um trance maluco, e aí ele foi encontrado e foi levado até o Murdoch, né? O Murdoch, no caso, ele foge com a Cyborg Nano, né? Da Plastic Beach, porque ele é atacado pelos piratas, né? O fim do Plastic Beach é quando os piratas atacam. Ele é capturado por um exército e acaba sendo preso numa prisão fictícia que existe debaixo da Abbey Road, lá em Londres. Só depois que dizem, né, que a indústria da música tá... dizem não, né? Eu acho que isso daí tem muito mais de verdade. Que a indústria da música tá sofrendo e tá acabando, eles precisam de alguém pra salvar ela, e eles confiam justamente no Murdoch, e é daí que vem a ideia do novo álbum, né? Eles deram pro Murdoch o direito de fazer um novo álbum pra ver se ele salva, né, a música, a geração. A Nuddle e o Russell, vocês sabem, eles estavam juntos, né? Eles vão embora juntos da Plastic Beach, o Nuddle tá gigante e leva a Nuddle na mão dele, só que em algum momento eles são atacados por uns navios e eles são separados, né? A Nuddle acaba indo pro Japão e lá ela tem algumas aventuras com demônios, seres místicos, umas coisas mais, assim, mágicas, e ela acaba disfarçada, né, de geisha numa festa, e assassina um cara que ela precisa assassinar lá, ela corta a cabeça dele. Se não me engano, depois disso ela também é levada pro Murdoch, né, o pessoal chega até ela e fala da ideia do álbum. O Russell, eu imagino que é o que mais se fudeu depois de tudo, porque ele foi capturado pela Coreia do Norte e acabou sendo exibido lá como se fosse uma atração de circo, né? Uma criatura mística assim, né? É tipo um King Kong, né? Isso, só que ao longo do tempo a radiação dele foi se perdendo, ele foi diminuindo, e aí perceberam que na verdade ele era só um homem simples e enviaram ele de volta, né? Imagino que pra Inglaterra direto, né? Pra fazer o álbum. Essa é a história do álbum, né? Até então. A parte da Noodle é engraçada porque se a gente lembrar como ela aparece no lore da banda, ela é enviada, né, via tipo correio pra eles, e eles acabam abrindo fez lá de novo, né? E aí ela se manda de novo via FedEx pra Londres, e aí ela acaba indo de volta lá pro Murdoch, lá pra casa dele, né? Então aí foi assim, né, cada um, depois desse Plastic Beach, todo mundo meio que se dividiu, foi pra um canto, e aí teve esse hiato, né, da banda, né, a gente explica o hiato deles porque cada um tava num canto, né, do mundo, e aí agora eles finalmente se reuniram, né, e por quase com uma necessidade, né, tipo, é que nem, sei lá, são os Avengers da música, né, porque a indústria da música estava precisando deles, eles voltaram pra salvá-la, né, então é engraçado essa ideia. E salvou, Rodrigo? Então, vamos para as impressões aí de cada um? O que cada um achou? Então, posso falar? Então, minha começa. Bom, eu gostei do álbum, né? Eu vi na madrugada de quinta pra sexta, né? Tava super no hype, então nem consegui dormir. E assim, eu gostei do Humans, eu achei um bom álbum, mas tem algumas ressalvas. Eu não acho, sinceramente, que ele chegue no nível dos dois primeiros, né?
na época que saiu o Plastic Beach, eu não era muito fã, até comento isso no podcast anterior, que eu não era tão fã do Plastic Beach, eu achava as músicas meio meh, assim, mas depois com o tempo eu fui aprendendo a gostar dele e acabei gostando mais. Gosto da ideia dele, de um álbum, de como ele é um álbum mais conceitual da banda, né? Mas assim, como álbum, né, como aquela coisa que você começa a ouvir do começo ao fim, eu achei que o Humans, no final das contas, é um bom álbum, mas ele não supera, por exemplo, o Demon Days, que pra mim, pessoalmente, ainda é o favorito, né? Eu reouvi depois, que eu ouvi o Humans várias vezes, e falei, caramba, esse álbum ele é muito bem, assim, composto, assim, né? A composição das músicas, a ordem delas e tudo mais. Mas não quer dizer que o Humans também ele seja ruim nem nada. Não, eu gostei bastante. Talvez por ele ter a vantagem, né, de ser o maior de todos os álbuns, né, em termos de duração e de quantidade de músicas. Ele tem muitas músicas que eu gostei, né? Mas também, ao mesmo tempo, ele tem várias músicas que eu dispenso, assim, sabe? Tipo, Exatamente. ele... talvez por ser, né, tipo, são quase 2 álbuns, né, em um. Se eu conseguisse separar, né, se eu conseguisse fazer a minha versão do Humans, teria, tipo, sei lá, umas 10 músicas que são muito boas, mas tiraria várias ali do meio. Eu gosto, por exemplo, tipo, o começo do álbum eu acho ele bem sólido, mas ele dá uma caída lá pro meio, assim, do álbum. E é lógico que eu tô falando da versão Deluxe, né, que é a versão que tá no Spotify. É a versão simples do álbum, né, a versão que saiu como um CD mesmo, ela tem menos músicas, né, essa versão Deluxe tem 26 músicas, né, e eu acho que a versão normal tem 20, se não me engano. E assim, eu gostei do álbum, vamos depois falar das favoritas de cada um, mas assim, não achei perfeito nem nada, assim, eu tenho algumas críticas, eu acho que tem algumas músicas que elas são meio monotons, assim, sabe, tipo, uma batida só durante toda a música, assim, sabe, e a gente vai comentar depois o making of do álbum, tem um pouco da explicação para isso, mas mesmo assim, ouvindo o álbum não foi tão fluido assim quanto eu esperava em algumas músicas. Mas, enfim, o que você achou, Calu? Vamos lá. Olha, eu também gostei do álbum, assim. Vou contar como eu tava, né? Eu também tava tipo, num hype gigantesco, né? Eu sempre gostei muito de Gorillaz. Quando foi lançando as músicas, principalmente depois que lançou Let Me Out, The Apprentice, eu vi que o álbum ia ter certeza que ia ser na pegada do Plastic Beach, sabe? Ia ter bastante diversidade. Eu falei, mano, esse álbum tá com tudo. Esperei bastante. Quando chegou, eu ouvi aquela sua primeira ouvida do álbum. Eu achei o álbum sensacional, não tinha desgostado de nenhuma, pra mim tava tudo, sabe, flores e mil maravilhas. Claro que depois você amadurece a ideia, vai ouvindo mais, você ouve, tipo, e presta atenção em música por música, nas letras e tudo mais, as opiniões mudam, né? Então assim, agora eu estou exatamente igual a você. Tem música ali que eu amo, tem música ali que eu, tipo, já não, assim, não que eu odeio, mas assim, por favor, sabe, não coloca que vai me incomodar. Tipo, Charger, por exemplo, é um ritmo tão repetitivo, sabe? Começa a me encher o saco. Uma coisa que eu também não gostei muito desse álbum foi aqueles lances que tiveram várias... Como é que chama aquilo? Interlúdio? Interlúdio, né? Tiveram vários aqui, tipo, tinha hora que eu tava ouvindo uma música, tipo, tudo muito gostoso. De repente entrava um cara falando, tipo, sabe? Me tirava um pouco. Podia talvez, sabe, colocar isso de outra forma, menos quantidade, talvez no meio da música, no final dela, sei lá. Mas enfim, aquilo me atrapalhou um pouco. Eu acho que, assim, teve algumas músicas que, tipo, realmente... já foram jogados no meu top 100 música mais legal, porque, tipo, The Apprentice pra mim é a favorita, depois a gente comenta as todas mais legais pra cada um. Mas assim, no geral, Rodrigo, o álbum foi maravilhoso, sabe, tipo, depois de dar nota, mas ó, gostei bastante, tem mudado as minhas semanas, tem música muito alegre, tem música muito gostosinha de ouvir, tipo, sabe, de tranquilidade, de Andrômeda, a gente tinha até falado, sabe, aqui no nosso podcast. Então assim, álbum sensacional. Vamos ver agora as opiniões do Adam, depois a gente faz um resumão geral e fala das nossas preferidas. Bom, eu também ouvi naquela madrugada, né, que o Digão mencionou, na quinta-feira. Inclusive eu vi o Digão postar, a gente tem um grupo nosso, né, que a gente conversa, ele postando lá o print, eu falei, puta que pariu, acabou de sair, eu tenho que ouvir, antes de todo mundo, a gente tem que comentar com o Digão na hora. E foi legal que a gente já conversando, né, a gente já conversando enquanto ia ouvindo, né, junto ao álbum. O que eu achei dele, assim, eu entendo a visão que o Digão falou, né, dos pontos negativos, do que você tem de criticar pra ele. Eu acho que o Gorillaz aconteceu... É meio que uma evolução, assim, as pessoas que ficaram muito acostumadas com o álbum de 2001 ou o Demon Days, elas ficaram tão acostumadas e presas naquele modelo que tem história, e todos os clipes têm uma história contínua, e tem aquele background gigantesco, e toda a música é música do 2D, a música dele cantando, o Damon Albarn cantando, aquela música Gorillaz, né? E a partir do Plastic Beach pra frente,
eu senti que no Plastic Beach o Damon gostou muito dessa fórmula de chamar muita pessoa e de fazer várias features. Então no Humans ele acaba extrapolando isso, né? Realmente, só tem uma música só do Gorillaz, todas as outras têm participações especiais. Mas eu acho que combina justamente com o significado do álbum, porque ele mesmo se propõe, né? Ele fala que numa entrevista que o álbum é para ser como se fosse uma celebração antes do apocalipse, antes do fim do mundo, porque eles imaginam, na época que eles fizeram o álbum, eles imaginavam, ainda o Donald Trump não tinha ganhado a eleição, ainda não tinha rolado o Brexit, então eles imaginavam que, eles fizeram a hipótese, né, eles não acreditavam de verdade, eles ficaram até tristes, né, o Damon fala que infelizmente a fantasia deles se tornou realidade, mas eles imaginavam, para fazer o álbum, um mundo fictício onde, digamos, né, o Donald Trump ganhou a eleição e parece que agora tudo vai acabar, mas o que sobrou mesmo são os amigos. E aí é com esses amigos que você se reúne. E eu entendi que Humans é como se fosse uma grande casa, um grande prédio, um clube, assim, onde tem vários amigos reunidos e cada um da sua forma diferente está aproveitando o fim do mundo. Alguns são mais melancólicos, outros estão indo, né, estão se divertindo. Tem as pessoas que estão... Tem aquela parte dark, né? Principalmente do Sex Murder Party, eu acho que é a parte que o álbum começa a dar um tom mais sombrio. Então eu sinto também são aquelas pessoas que aproveitam que é justamente o fim do mundo pra se soltar e fazer todas as merdas que elas sempre quiseram fazer na vida dela. É. E eu entendi o álbum como isso e consegui gostar e respeitar e quase não ter muita crítica pra ele por causa disso. O que eu sinto falta mesmo é da história, porque eu sempre gostei muito, sempre gostei de entrar na Wiki e ler o significado das letras, né, o que as letras significam pros personagens, como aqueles personagens interagem, o que eles fazem com os outros. E nesse álbum também defasado, né? Só tem um clipe, não tem muita... Esse aplicativo aí que eu imaginei que ia ter muito easter egg, ia ter coisas escondidas da história, no fim também não teve. É a única coisa que me decepcionou, mas de música, eu acho que o Gorillaz chegou num nível ideal, que ele é muito mais do que uma banda, né? Ele é um projeto, um coletivo. E eu gosto de como ele diversifica, ele faz músicas de todos os gêneros. O Humans tem muita influência house, R&B, black music, funk, todas essas coisas, né? E que são coisas que o Damon gosta bastante. E eu senti muito amor dele nessas tracks que ele fez, né? Pelo que eu li na entrevista dele, ele tinha dito que quando ele chama alguém pra gravar música com ele, tem que ser uma pessoa que ele se identifica. Ele não chama um artista por chamar. Por isso que, né, ele não faz, sei lá, feature com o Daft Punk ou com um monte de artista que todo mundo fala que quer ver ele fazer, mas no fim ele só chama quem de fato entende ele. Às vezes são pessoas mais underground, né? Ele gosta de dar esse espaço para você conhecer as pessoas. Tanto que tem uns 5, 6 artistas já que eu tenho que começar a escutar, porque eu gostei muito da participação deles nesse álbum. Essa é a magia do Gorillaz, né? Te fazer levar você mesmo a procurar, tipo, coisa nova, sabe? Sim, mas no fim eu realmente amei o álbum. A primeira coisa que eu pensei, quando eu acabei de escutar ele, eu até falei pra vocês, eu falei, eu consigo ver ligeiramente aqui um álbum do Gorillaz. Tem tudo o que eu esperava de um álbum dele. Assim, lógico, comparado com o Plastic Beach, porque, se você fosse comparar com o primeiro álbum, já não é mais tudo a mesma coisa, apesar de ter aquela diversidade. A diversidade nunca foi embora, né? Mas eu sinto que é um álbum muito característico dele, com a assinatura deles. Dá pra você... A participação do Damon nas músicas, seja só, por exemplo, no The Apprentice, ele só fica de fundo falando, né? It's cold. E, tipo, é uma coisa tão mínima, mas é tão... Você sente que ele tá ali tão presente na música, tanto quanto os outros que estão cantando. E isso foi isso que me fez me apaixonar pelo álbum como um todo. Eu realmente fiquei bem satisfeito. Sei lá, acho que a reclamação... Você chegou a comprar a versão física do CD, né? Comprei a versão mais... Conta pra gente como é que foi. Assim, eu sinceramente nem queria falar muito desse CD, porque eu fiquei meio decepcionado com ele. Assim, eu comprei a versão mais simples que tinha, que era da Saraiva, R$37 no fim. Dá pra você trocar as capas, né? Não é só a Nudo que é na capa, você escolhe qual que é. E como se fosse o CD das 4 estações do Sandy Júnior. Não tem a letra das músicas, tem só o nome das músicas e quem faz parte delas e tal, tipo, os créditos. A arte do CD, até agora, eu não consegui entender o que tá desenhado no CD. Pra mim parece um policial muito focado e meio embaçado, mas assim, parece que tá meio 3D, mas não dá pra entender o que é. A única coisa legal mesmo do álbum é a arte do fundo dela, onde tem as músicas, que é uma arte mais bonitinha. Mas de resto, um CD bem, assim, eu comprei mais pra ajudar eles, né, assim, mais pra apoiar, mais pra ter aquela coisa, não, eu sou fã, eu compro o CD, eu quero que eles façam mais projetos, eles cresçam e continuem.
Foi mais por isso que eu comprei. Quer dizer que quem não compra CD não é fã. Exatamente, quem compra CD é fã. Quem fica ouvindo no Spotify não presta. Não presta. Não paga pelo Spotify, não. Eu não converso com fã de Spotify, só converso com fã que comprou o CD. Fudeu. Bom, assim, eu acho legal o conceito, eu acho, da banda ter se tornado mais um projeto, né, colaborativo do Damon. É aquela coisa, né? Ela tem os seus lados positivos e negativos. Acho que os positivos você falou aí. É bem legal ter todos esses artistas. Cada música tem a sua personalidade, tem a personalidade do artista colocada nela. Tem alguns artistas que, né, é muito legal porque o Damon também, ele acaba, né, como você falou, não trabalhando com gente óbvia, né, tipo, sei lá, seria muito fácil se ele se chamasse o Kendrick Lamar, por exemplo, que também é um rapper, e em todos os álbuns que eu ouço, parece, ele tem uma música com um feat Kendrick Lamar, mas assim, ele pega uns caras, tipo, muito desconhecidos, né. Pior ainda, Rodrigo, você já pensou, você pega o álbum, sei lá, feat Pitbull, feat Ariana Grande, Selena Gomez, Miley Cyrus, é uma pegada assim, né, meio que espiritual mesmo, né, tipo, ele se encontra espiritualmente com o artista ali, com o convidado, e aí ele chama e fala, você não quer participar aqui do álbum? Mas você não falar muita coisa que, por exemplo, até o Snoop Dogg também é famosão, tá lá nas paradas e tá aqui, ó. Tá lá no press mas list. é raro, é o que eu falo, é raro. Não é o óbvio, dá certo. Da hora. Tipo, e é legal isso, como você também falou, que tipo, você acaba querendo conhecer outros artistas, né? A maioria das minhas favoritas atuais, né, que eu tô ouvindo muito agora, são de artistas femininas, né? E assim, eu gostei muito das vozes delas, né? Duas delas que se destacaram pra mim foi aquela Kylo Kish, que é a do Aural Body, e a Kali Uchis, que é da She's My Color. Eu gostei muito das duas, eu gostei muito da performance dela nas músicas. Também amei a mina do She's My Color, viu? Então, e aí eu fui atrás, né? Já comecei um pouco atrás das artistas e tudo mais. Isso que é muito legal mesmo. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que o Damon, ele já tinha feito isso no álbum, aquele The Fall, né, do Gorillaz, que ele gravou, ele basicamente fez as músicas, ele compôs as músicas todas no iPad dele, né, tudo com sintetizadores e tal. É conceitual, né, mano? Pra que usar um gravador? Vamos usar o iPad. Então, tipo, tudo eletrônico e tudo mais, aquelas batidas, tipo, repetidas e tal, ele vai complementando com outros ritmos. Isso é legal, tipo, na ideia, mas em algumas músicas eu acho que falta coisa, sabe? Falta alguma substância para algumas músicas para elas se tornarem músicas. Menos, elas ficaram mais assim, sei lá, umas batidas parece tipo um remix de uma música que não existe, entendeu? Tipo, ele pegou o sample de alguma música e ficou repetindo ela, mas assim, tem o resto da música em algum lugar. Só que ele só pegou aquele pedaço, oi? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu pode ter sido que... Acho que algumas músicas têm muito mais personalidade que as outras. Ficou muito concentrado, por exemplo, Moments, né? Que é com o De La Soul. Aquela música é muito maravilhosa, cheia de elementos. E também chamar o De La Soul de novo é covardia, né, mano? Coisas que você não espera, samples que você não espera, né? E eu acho que algumas outras ficou uma coisa... Eu não acho que falta isso no álbum. Eu acho que ele tem no álbum, só que ele tá muito concentrado em algumas tracks específicas, sabe? E as outras acabam sem nada. Talvez por ele ter feito tantas participações, ele acabou tendo que colocar algumas músicas ali que, no final das contas, elas, né, em um álbum normal, assim, geralmente o artista ele compõe várias músicas e corta, né, um monte e só concentra em, sei lá, 7, 8, 9 músicas pro álbum, né? E aí algumas ele lança, sei lá, no álbum Side B, ou lança como bonus tracks em uma edição especial, mas assim, geralmente, né, o artista ele compõe várias músicas antes do álbum final, né? E eu acho que acabou talvez pecando nisso, né? São 26 músicas, então talvez algumas ali não deveriam estar, mas como elas acabaram tendo a participação de um artista lá que o Damon gostava, o cara falou, não, eu vou ter que colocar essa música mesmo assim, entendeu? Então, eu não sei, talvez tenha um pouco disso também. Tem uma coisa que eu acho que falta um pouco
nesse álbum é a presença da Gorillaz como banda, né? Tipo, pode ser visto como lado positivo ou negativo, mas pra mim é um pouco negativo se você pensar no álbum do Gorillaz, assim. Porque, por exemplo, no Demon Days, você sentia que tinha, sei lá, um baixo meio, tipo, uniforme em todas as músicas, sabe? Tipo, era o Murdoch tocando, né? Você imaginava que era ele tocando. Mesmo que fossem vários artistas, várias colaborações, você sentia que era, tipo, era como se fosse um personagem mesmo, né? Era como se fosse uma performance de uma pessoa só. Ou, por exemplo, né, no Demon Days no primeiro e no Demon Days tem a Dare e a 19-2000, que são as músicas da Noodle, né? E nesse, tipo, como são várias artistas femininas, você não tem essa presença da Noodle mais. Então, no final das contas, acaba se resumindo ao 2D, que é o Damon Albarn. Então, assim, tipo, eu acho que a banda, ela realmente evoluiu, né? Querendo ou não, né? Se você tinha saudade daquela época, ela vai ficar para trás mesmo, não vai ser aquela banda como a gente conhecia antes. E, assim, os 4 integrantes da banda existem mais como um logo, um símbolo, sabe? Tipo, da colaboração, do projeto. Mas eles não são mais os artistas que também tocam nas músicas, como no primeiro álbum, como no segundo, e até um pouco também no terceiro, né? Existia uma linha, uma trama ali, uma coisa, né? Tipo, a Little Dragon, ela fazia, tipo, meio que como se fosse um par romântico, né? Pro 2D naquela história, né? Ela não era... Era em Party e To Bind, né? São as 2 músicas que eles cantam juntos. Exato. Então, assim, tipo, existia, sei lá, um pouco mais de narrativa. A gente vai depois comentar aqui a narrativa do álbum, assim, algumas coisas que dá pra encontrar vendo as letras. Mas antes disso, vamos fechar essa parte das nossas opiniões, dando uma nota pro álbum e falando das 5 favoritas de vocês. Eu começo com as minhas. Elas foram meio que flutuando ao longo do tempo aí. Infelizmente, como a Ascension, ou a Andromeda, ou We Got The Power, essas músicas, tipo, como elas já tinham saído antes, eu ouvi muito, tipo, quando eu ouvi esse álbum, eu já começava a meio que pular depois de algumas ouvidas, então, tipo, elas não são minhas favoritas agora, que eu mais ouço, assim, mas as minhas 5 favoritas atuais são a Submission, a Let Me Out, a She's My Color, a The Apprentice e a Out of Body. Você falou na ordem que da menos favorita pra mais favorita? Não, é na ordem que tá no álbum. Só assim que eu gosto mais, entendeu? Eu queria colocar as minhas em ordem, eu não sei se você vai querer colocar. Não, pode. Eu não pensei nelas em ordem. Põe a sua, eu vou colocar fora de ordem também, mas você pode falar na sua. Olha, a Submission, por exemplo, talvez seja a minha favorita atual, mas porque, sei lá, talvez ela esteja no começo da lista, eu sempre clico nela, mas assim, porque eu acho ela muito boa, eu gosto muito da participação, né, a gente tem algumas voltas de participações também, né, o De La Soul, como a gente falou, que fechou a trilogia, né, das músicas do De La Soul, porque pra mim... Tá maluco, as deles são as melhores, ó. Sim, a do Demon Days foi a Feel Good, né, simplesmente uma das mais famosas. A do Plastic Beach é uma das minhas favoritas, que é a Superfast Jellyfish. E desse álbum é a Moments, né? Que é super divertida e também, como o Adler falou, tipo, ela é variada, tem, né, várias páginas. Eu acho ela muito boa. Let Me Out, eu acho, tipo, muito boa também. Tem um dueto também com uma cantora antiga, né, que é a Mavis Staples. She's My Color também tem um dueto muito bom. Todas eu acho que, tipo, é legal quando tem, tipo, uma voz feminina e uma masculina, né. Parece que foi algo que o Damon quis ir atrás, foi fazer essa coisa de trazer também mais vocalistas femininas pro álbum. Bom, eu vou dar 8 pro álbum. Eu acho o álbum sólido, tem suas falhas, não é perfeito. Ele talvez, aí, assim, tipo, eu não sei qual que é a mais polêmica, se eu ia falar que o primeiro e o segundo álbum são, tipo, muito melhores, na minha opinião, como álbum, pelo menos. Mas eu acho que esse talvez seja melhor que o Plastic Beach, na minha opinião. Assim, eu gostei mais de ouvir ele do que o Plastic Beach, porque o Plastic Beach tem algumas músicas, mas eu acho... Assim, eu não consigo ainda ouvir, tipo, tranquilamente o álbum inteiro toda hora, assim. Esse aí talvez eu consiga ouvir mais vezes. Mas enfim. E você, Calu? Vamos lá. Pra começar, eu discordo de você. Eu não acho que esse seja melhor que o Plastic Beach. O Plastic Beach, pra mim, até hoje, o melhor álbum, né, que eu ouvi mais, que teve mais influência pra mim. Mas esse álbum tá quase pau a pau. Tirando aqueles pontos negativos que eu falei, eu dou 8,5 pro álbum também.
E as que eu mais gostei, ó, vamos lá. Eu gostei de Andromeda, de Submission, de Moments, de The Apprentice e de Saturn's Bars. Essas foram as minhas favoritas, não tá na ordem, tá? Mas todas essas foram as que mais me agradaram mesmo. Tanto por coisas como tipo, Moments, pra mim, por exemplo, foi a mais divertida, sabe? Eu ouço Moments, eu consigo ouvir, tipo, repetido umas 3 vezes, sabe? Andrômeda é aquela que você pega pra acalmar. Então, assim, eu pego cada uma pra um momento específico do meu dia, pra um momento específico de algo que eu esteja pra fazer ou fazendo, entendeu? Então, pra mim, eu levo muito em consideração esse lance do sentimento e de como a música me afeta, assim, como me ajuda pra tocar o meu dia a dia. Então, pra mim, essas foram as melhores, né? E isso aí, 8,5. 8,5, pode fechar com 8,5. Bom, eu dou pro álbum 9, lembrando que... Só vai aumentando, né, mano? Começa com pessimista, aí passa pro intermediário e depois bota pro otimista, tá ligado? Plastic Beach pra mim é 10 e... Aê, gostei do Adler, mano. E Demon Days é 9,5. E aí essa fica com 9. Eu acho que os dois álbuns realmente, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver como que o tempo vai lidar, porque eu sempre no começo, no primeiro mês, primeiros 2 meses, você não dá tanto valor. Mas vamos ver como, ao longo do tempo como vai se mostrar, mas por mim dá 9, né? As minhas músicas eu quis colocar em ordem do quanto mais eu gostei delas. Então, em quinto lugar eu coloquei Halfway to the Halfway House, que é um groove bem legalzinho, né? Uma música bem calminha e bem gostosinha de se ouvir. Em quarto, eu não sei como se fala isso em inglês, eu falo Strobelite, eu acho engraçado falar Strobelite. Foi a primeira música do álbum que eu não tinha escutado, assim, tirando as que já tinham lançado, né? Essa eu não tinha escutado ainda, então quando eu só realmente escutei no álbum e ela é uma das primeiras, e foi ali que me fisgou mesmo. Foi ali que eu vi, puta, esse álbum tem alguma coisa pra se escutar. A terceira é Saturn's Bars, que eu realmente achei um bom clipe, acho que ele é o hit, né, que a gente tava conversando, eu conversei com o Digão e ele falou que não... Acho que esse álbum falta, né, um grande hit. Pra mim, Saturn's Bars é esse hit. Talvez ele não seja tão... Não acho que ele ficou tão famoso igual Feel Good ou Clint Eastwood, mas eu tenho certeza que esse é o grande hit desse álbum e acho que é o grande projeto dele, onde eles colocaram o clipe 360, onde eles focaram mais. Em segundo lugar, The Apprentice, né, vocês dois também já colocaram essas listas. Em segundo, muito boa. Gostei muito das participações, de como ela muda e ao mesmo tempo ela continua a mesma música, só que na voz de outras pessoas. E cada artista dá o seu tom, né, pra música quando chega. E a minha favorita, não tem como, vocês deixaram de fora. Eu lembro que vocês gostavam também e pararam de falar. Mas pra mim, a minha favorita ainda é Busted in Blue. Que quando chega... Eu nunca fui muito fã dela, não. O Rodrigo gostava bastante. Não, mas pra mim sempre foi especial. Ela começa com o Damon cantando de uma forma tão única que toca com o coração mesmo. Quando eu escutei, aquela música foi a que mais mexeu comigo do álbum inteiro. Eu tinha certeza que ela ia se tornar especial pra mim. Eu tava pensando, né? The Apprentice é mais legal, é mais animada. Como música, eu acho que ela é melhor. Mas a Busted in Blue ainda é minha favorita pela importância dela, pelo que ela representa. Então fica como primeira aí. Eu gostei do Busted in Blue quando eu ouvi. É que assim, não é aquele tipo de música que eu consigo ouvir toda hora, assim, tipo, que nem as outras pra mim. Tipo, Busted in Blue pra mim é uma música meio que você tem que ouvir de noite, sabe? Tipo, meio que aquele cenário, meio que clima no ar, sabe? Tipo, aquela coisa meio... não dá pra você pegar ela e fazer um serviço. Vou faxinar a casa, vou ouvir essa música. Então, é uma coisa meio introspectiva, assim, que lembra muito os projetos solo do Damon Albarn. Ele é bem assim, os álbuns dele, por isso que eu também não ouço tanto. Eu já ouvi algumas vezes os álbuns dele, mas assim, não é algo que eu consigo ouvir toda hora. Agora, essas que eu falei são músicas que, tipo, eu tô no metrô, tô, sei lá, pegando alguma condução, assim, e eu posso botar, tipo, tranquilamente, assim. E eu acho que elas têm alma, né? Elas passam um sentimento forte e ainda assim, tipo, tem uma consistência na música, né? Então, tipo, eu consigo ouvir várias vezes. Mas, cada um aí tem as suas favoritas. Acho que a vencedora foi The Apprentice, né? Porque todo mundo colocou aí na lista, que é lá pro final, né? Não, ela é uma bonus track, né? Engraçado isso. Porque acho que ela é a primeira bonus track. Rodrigo, eu esqueci de falar que no álbum que eu comprei, né, ele não vem as músicas bônus, então não tem The Apprentice, não tem Halfway to the Halfway House, não tem Sticker Tape e nem Circle of Friends. Acho que são essas 4. E Out of Body também. Caramba. E Out of Body. Muita música boa, fiquei triste por causa disso também. Mas, bom, eu acho que, assim, no geral, o álbum ele agradou, ele não foi aquele álbum, sei lá, aquela volta
daquela banda antiga que estraga tudo, ou também não é aquele álbum meio preguiçoso que tipo só continua, a mesmo som dos anteriores. Eu acho que ele realmente ele progride, ele faz uma, né, ele avança na qualidade também sonora. Mas é que eu acho que, sei lá, tipo, o Demon Days eu reouvi e eu achei ele um álbum mais conciso, assim, sabe? Mais assim, tipo, tem começo, meio e fim e você sente, assim. E, por exemplo, uma coisa que me irritou um pouco foi essa coisa dos interlúdios, que tem alguns que, beleza, eles são bacanas pra história do álbum, mas eu acho que, tipo, tem outras formas de você fazer isso. Fica bem poluído, eu acho, a tracklist. É uma coisa meio, tipo, estética só, mas, assim, eu acho que, tipo, na composição do álbum, tipo, fica umas músicas meio aleatórias no meio, assim, que não são músicas, né? São só, tipo, as falas, e essas falas podiam ou ser integradas em alguma música, né? Uma música que vem antes ou depois, ou, tipo, sei lá, colocar de alguma outra forma. Porque, por exemplo, a gente tinha acabado de mencionar o Kendrick Lamar, e ele também é um artista que os álbuns são todos conceituais e tem uma história sendo contada e tudo mais, só que ele faz a história dentro da música, entendeu? Tipo, ele faz esses monólogos dele no final ou no começo de cada música. E eu acho que, tipo, poderia facilmente ter sido feito assim também, porque às vezes tem um interlúdio lá que o Spotify nem registra direito, de tão rápido que passa. É tipo os 3 segundos. Que acho que é um que o cara fala, elevator going up, aí tipo, é isso. Aí começa a música. Eu falei, pô, por que você não coloca isso na música em si? Você tem que colocar uma faixa diferente. Então, sei lá. É uma coisa minha, assim, também. Mas, enfim. No Spotify, isso daí atrapalha bastante quando você quer ouvir um álbum aleatoriamente, né? E aí, de vez em quando, vai vindo nessa música que tem que ficar pulando. É meio chato mesmo. Eles colocaram só a versão, né, que tem isso. Eles não tem uma versão do álbum lá sem isso. Então ficou meio... Você tem que fazer a sua própria playlist, né? Tem um amigo meu que ele fez. Ele pegou só as músicas mesmo e fez uma playlist só dela. Mas, enfim... acho que deu pra fechar aí a nossa opinião, né, geral do que a gente achou do álbum, e vamos falar agora do álbum em si, né, do making off, do que a gente sabe das informações dos bastidores, e também um pouco do que a gente acha que é a mensagem geral, também juntando com algumas coisas que o Damon falou ao longo das entrevistas espalhadas no YouTube aí, que dá pra ver, né, na internet em geral, né. Já tinha falado, a versão normal do disco tem 20 músicas, a última sendo aquela We Got The Power, e as outras são as bonus tracks. O engraçado é que eles, mesmo sendo bônus, né, sendo uma coisa meio paralela, eles fizeram um interlúdio, né, pra conectar a The Apprentice com a We Got The Power. Então, tipo, é como se fosse um álbum inteiro. O álbum completo mesmo são aquelas 26 faixas. Então eu acho que, tipo, eles tiveram esse cuidado, pelo menos, de conectar, mesmo que, como eu falei, esses interlúdios às vezes atrapalham a ouvida, mas esse interlúdio até que é bom. Eu lembro que é tipo um interlúdio meio grandinho até, eu achei interessante. Mas falando da construção do álbum, né, o Adler já tinha mencionado aí que o Damon, ele começou a gravar esse álbum em janeiro, né, ele fez uma parceria com um produtor que já fez músicas com o Kanye West, com outros artistas, com aquele John Legend, que chama Twilight Tone, e eles se reuniram e ele falou assim, né, começou a bolar a ideia do álbum, e falando quando esse álbum seria a festa após o dia, né, da eleição do Trump, né, que naquela época ele estava para a candidatura, né, de presidente dos Estados Unidos. E esse foi o mindset deles durante o ano passado inteiro, né, foi quando o álbum foi feito, foi em 2016. Curioso, né, foi quando eles começaram a perceber que as coisas estavam meio que se concretizando enquanto eles estavam fazendo o álbum. Uma coisa que afeta bastante o Damon, por exemplo, que, né, o Damon é americano, ele mora na Inglaterra, e aconteceu aquele Brexit, né, também. E isso ele realmente não esperava que isso acontecesse uma hora. Isso pegou ele bastante, assim, o negócio do Brexit, e ele condensou ainda mais isso dentro do álbum. Porém, a ideia do álbum é falar sobre, sei lá, política, falar sobre essas coisas, mas não exatamente entrar em detalhes.
porque uma coisa que dá para notar é que as letras não tem menção nenhuma com Trump, com Obama. Nas entrevistas eles falam que eles não queriam datar o álbum para uma época, né, para você ouvir daqui a 10 anos e a mensagem fica um pouco datada, porque tem essas menções de personagens reais. Mas, eles blipam, né, os nomes dos presidentes, do Obama e do Trump. Então, porque teve algumas músicas que foram gravadas com a letra, né, com o Trump e tudo mais, com essas palavras, e eles tiveram que tirar elas com uma buzina, assim. Dá pra reparar isso no Ascension. Numa hora que ele fala Obama, tem uma buzina, ele falaria essa parte no terceiro verso da música. Na Let Me Out tem muitas partes, tipo, logo no começo já tem essa buzina, assim, que, né, combina um pouco com a música, mas porque, na verdade, é mais pra ocultar essas palavras, né, como se eles estivessem fazendo aquelas marcações, sabe, do governo dos Estados Unidos, assim, colocar riscar, assim, a palavra. Então, mas é curioso, tipo, essa ideia deles, né, de política, assim, e eles falaram que o mantra, né, porque tanta gente participando e tudo mais, eles queriam dar um mantra, né, pro álbum, né, todas as músicas tinham que seguir a mesma filosofia do projeto. Eles falam que são 3 palavras, né, pain, joy and urgency, que é dor, alegria e urgência, né, que todas as músicas têm que conter todos esses 3 elementos, né? A dor, né, de algo meio, tipo, você sente que o álbum é um pouco pesado, né? É mais pesado que o Plastic Beach, tanto nos temas quanto na própria batida de algumas músicas, mais melancólico. É que o Plastic Beach é muito mais uma crítica, né? E, tipo, por exemplo, aquela Superfast de Jelly Fish, ela é muito mais uma crítica ao consumismo. Todas as faixas do álbum, cada uma tem uma crítica a algo da sociedade. Eu sinto que esse é muito mais temas, que nem você falou, né, de melancolia, que nem você falou, né, dor, alegria, urgência, então são coisas mais humanas, né, vamos dizer assim. Sim, e também, mas assim, não perde da alegria também, né, eles falam que a música tinha que ser divertida, sabe, pra quem tava ouvindo. E também urgência, né, porque a urgência de, tipo, as coisas estão mudando e a gente precisa se mover para isso, né. Acho que as faixas que você mais repara nessa coisa da mudança de política e tudo mais é naquela Hallelujah Money, né, que foi a faixa que foi a primeira, né, que saiu, e foi, na verdade, acho que eles não escolheram exatamente, não, vamos colocar essa como a primeira faixa lançada, foi porque ela era bem, assim, ela era conveniente para o momento, que foi no dia após a posse do Trump. Então ela falava muito, né, sobre o tema, né, dessa coisa de até ter uma referência, né, ao muro que o Trump quer colocar lá, né, entre os Estados Unidos e o México. Ele fala isso, né, na música. Então é interessante, dentro do álbum é bacana que ela é seguida pela última música, que é We Got the Power, né, que é uma música bem mais assim, ela pega esse elemento, né, da alegria, principalmente para falar assim, a gente tem como mudar isso, né? A gente tem Oi? Não só alegria, como acho que é mais esperança, né? A palavra certa, acho que é um sentimento muito mais de esperança de que a gente consegue, né? Exato. Nesse caso, eu acho que os interlúdios, assim, apesar de eu não ter gostado de como ficou no Spotify, de como elas atrapalham quando você vai escutar, eu gostei muito dos interlúdios. Eu acho que eles ajudam a dar muito mais o tom da história que está se passando por trás da lore do álbum do que as músicas em si. Eu não sei se você... Eu acho que eu já falei pro Digão, acho que eu falei pra vocês dois, né? Que a minha teoria de que esse álbum se passa numa grande casa, num grande prédio, e que justamente a gente vai subindo de andar. Por isso que os interlúdios sempre tem uma musiquinha de elevador, você sempre escuta um barulho como se fosse um elevador chegando no andar. Que aquele plim que abre a porta assim, né? Isso, por isso e quanto mais a gente sobe de andar, mais dark vai ficando, né, o clima do álbum, a gente vai conhecendo pessoas novas, e os interlúdios tem um barulhinho de elevador chegando no andar, tem uma musiquinha de elevador, eles falam a palavra elevador em vários interlúdios diferentes, então dá pra você ver que os interlúdios funcionam justamente pra fazer você passar de um clima para outro. Acho que é justamente isso, pra não ter uma quebra tão forte de clima, como de uma dor muito forte pra uma alegria muito imediata, entendeu? Acho que é isso que... Essa é a minha teoria. Eu sempre imaginei como ia ser legal se tivesse tipo uma animação, podia ser com a animação mesmo do próprio Gorillaz, como mais ou menos que nem o Daft Punk tem no Interstellar 555,
Que é tipo um filme com os clipes e mostrando uma história. Tipo, só que botava a história da galera com as músicas do Plastic Beach, desde o Plastic Beach, sabe? Com essa daí também, um pouco subindo no elevador, se fosse essa teoria do Adam, com a animação com a animação do próprio Gorillaz. Ia ser bem legal ver uma parada assim, né? Sim. O Plastic Beach, se eu não me engano, era pra ele ser mais ou menos isso. Eu não sei se todas as músicas iam ter clipes, mas tinha muito mais clipes programados. É que, pelo que eu entendi, teve problemas financeiros. Se não me engano, teve o clipe do Stylo, ele pegou muita verba que eles tinham e eles acabaram não tendo clipe para as outras músicas. Mas eles queriam fazer justamente isso, meio que uma história contada um filme, né? Uma história contada através de vários clipes. Nossa, show, ia ser muito louco, mano. Você tava falando do cara, né, que fala nos interlúdios. Uma curiosidade é que esse cara, o ator, né, que faz essa voz do cara que conduz você, né, como ouvinte pelo álbum, é o ator chamado Ben Mendelsohn. Eu não sei falar o final, é com H-I-N, não sei. Mas que ele é o Orson Krennic lá é o vilão, né, do Rogue One. O Noel Gallagher do Oasis, ele participou do We Got The Power, da música, né, do We Got The Power. Ele seria meio que os créditos do álbum, sabia? Depois da Hallelujah Money, era pra ser. O interlúdio da Submission tem um refrão tirado de um show do Steve Martin, sabe? Aquela música que I Promise to Be Different, I Promise to Be Unique, sabe? Okay, good. Now, let's repeat the non-conformist oath. I promise to be different. I promise to be unique. I promise not to repeat things other people say. Esse álbum tem vários meio que easter eggs, né? As participações também são bem interessantes. O De La Soul, né? Como eu falei, já tinham, né, feito músicas com Gorillaz. Na Let Me Out, por exemplo, tem a Mavis Staples e o Pusha T, que é o rapper. Nas entrevistas, o produtor lá, o Twilight Tone, ele fala que é um diálogo, né, entre a geração antiga, protagonizado pela Mavis Staples, e a geração nova, que é o Pusha T, falando sobre, né, a política e tudo mais, a parte social, né? E foi nessa música exatamente que tem a parte do Trump e do Obama que foram cortadas. Como você falou, tem essa noção de uma viagem, né? Tipo, que você vai vendo essa festa apocalíptica, parece realmente, né, que é um prédio, assim, que eles vão subindo de elevador. Mas na minha cabeça eu tinha uma outra ideia também, que é bizarra, assim, mas eu não sei porque eu lembrei daquele elevador do filme do Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um elevador que meio que vai, ele vai em múltiplas direções da fábrica, né? Ele não vai só diagonalmente não, vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Não, só vertical, né? Um elevador normal só vai verticalmente. É verdade, só vertical. Ele também iria horizontalmente e tal. E aí, no final, né, do filme, do Fantástica Fábrica, o cara, tipo, sai da fábrica com aquele elevador, assim, com aquela, tipo, com um jato, assim, vira quase um jato particular do cara. Mas pra mim, na minha cabeça, é meio que isso, porque eles não estão exatamente num prédio, porque são vários lugares, vários momentos, né, tipo, tem um lugar que parece um carnaval, aí tem outro que é uma festa, tipo, uma balada, sabe, tipo... Então, pra mim, eles estão num elevador, só que vai em múltiplos lugares, sabe? Em vários lugares do mundo. Assim. Essa é tipo uma evolução da teoria do Allen, eu gostei. Mas é legal essa historinha, né, que vai sendo construída. Falando um pouco da própria ideia de algumas músicas, que não são todas, assim, que não é aquela coisa que todas as músicas têm o mesmo tema, né? Tem algumas que tem um tema mais de, tipo, relacionamentos e, né, problemas de relacionamentos, coisas mais amorosas. Tipo, Submission, She's My Color. Tem outros que realmente vão para esse tema de uma festa apocalíptica, que nem a Ascension, né, começa meio tipo assim, e a Out of Body também, que é uma música bem curiosa, porque ela parece que é uma festa meio que você transcende o seu corpo, né, por isso que é o nome Out of Body, e aí a cantora, né, a menina lá que faz meio que a hoster da música, ela vai meio que ensinando as pessoas da festa a como dançarem, né, tipo, a coreografia, e no final 2D ele tenta, tipo, copiar ela, mas ele vai meio que, tipo, às vezes gaguejando e tudo mais. Então, tipo, é engraçado a construção dessa música.
E a The Apprentice, pelo que, assim, eu tava pesquisando, eu não tenho certeza aí se foi confirmado ou não, mas como tem muito esse tema, né, do Trump e de política e tudo mais, falaram que o título, né, The Apprentice, pode ser uma referência ao reality show lá do Donald Trump, que era o Aprendiz, e que pode ser uma referência direta a isso. Isso eu não tenho certeza, né, tipo, isso aí eu ouvi dizer naquele site Genius lá das letras, então eu não teria certeza mesmo. Mas, enfim, eu acho que assim, basicamente isso das 26 músicas tem essas curiosidades e, tipo, a gente tava falando um pouco da mensagem, né, política do álbum, mas eu também acho que tem um certo sentido a mais aí, tanto da parte do título, por exemplo, que é uma coisa meio que assim, ele fala muito sobre uma evolução, né? Não só da banda, mas da própria humanidade, né? Ele fala assim, e agora? O que a gente vai fazer depois desse estrago, né, que aconteceu? Né, tipo, até pensei, né, se o primeiro álbum do Gorillaz se chamou Gorillaz, né, a banda se chama Gorillaz com um Z no final, esse álbum é o Humans, com um Z no final, qual que seria o próximo passo? O Robots, sabe? Tipo, com um Z no final? Eu não sei, tipo, porque dá pra perceber tanto pelo estilo, né, das músicas, tanto pelo jeito como foi feito o álbum, né? O álbum foi basicamente eletrônico, né? Ele não teve nenhum instrumento acústico, né? O Damon fala isso nas entrevistas. É tudo feito tanto, né, no iPad, depois produzido tanto em sintetizadores. Então é uma coisa que ele foi se transformando, entendeu? É o homem se transformando em alguma outra coisa. E essa junção do sintético, né, do robótico, com a humanidade que os artistas, os cantores que foram chamados, dão para as músicas, né? Então você tem essas batidas sintetizadas, né, eletrônicas, mas você tem a humanidade, a performance dos artistas que integram elas, entendeu? E que formam esses Humans, né? Que é o nome do álbum. Os Humans, na verdade, são todos esses artistas que colaboraram pro álbum, né? Para fazer esse projeto colaborativo. E eu acho isso bem interessante, se você parar a pensar nessa mensagem que o álbum quer passar, né? Que, tipo, a gente tem que evoluir juntos, né? We got the power, né? A gente tem o poder, mas só tem o poder juntos. Tanto os homens, mulheres, negros, brancos, japoneses, tudo. Tipo, todo mundo junto, só assim pra gente mudar, né? O que tá acontecendo atualmente, tanto politicamente quanto socialmente, que existe muito essa divisão, né, entre as pessoas, tanto os muros querem construir, quanto as brigas e protestos e tudo mais. Então eu acho que esse álbum ele consegue sintetizar um pouco essa ideia, né, da política e social que o Damon quis passar, né. E agora, o que vocês esperam do futuro da banda, assim, próximo, assim? Vocês acham que vai ter algum álbum novo? Vocês acham que vão fazer um álbum que vai sumir de novo? Vai ter sem contar o programa que vai ter ano que vem, mas tô falando de álbum, de música mesmo. Música eles têm, né? O Damon falou que tem 45 músicas do Gorillaz que ele tem, assim, pra lançar, se ele quiser. Então, música pra pelo menos 1 ou 2 novos álbuns eles têm, né? O complicado é isso, ele vai ficar um tempo sem gravar, ele vai ficar um período, sei lá, de 5, 4... 6 anos dele. Mas essas músicas já estão gravadas com os manos que a gente já viu? Ou é gente nova que a gente não conhece? Não, ela, pelo que ele disse, são músicas que ainda não foram acabadas. Então acho que às vezes ele deve ter a ideia das músicas, ele tem a participação que ele quer ter, ele só não tem de fato elas feitas, talvez. Não sei. Ah, mas já tá no jeito já, né? Já. Eu acho, eu acho que deve ter música, assim, deve ter tanto música que já fez com uma pessoa, mas não foi pro álbum, porque eu lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre o Snoop Dogg, parecia que o Snoop Dogg, né, o Snoop Dogg gravou uma música pro Gorillaz que não entrou nesse novo álbum e tá nessa lista, né, de músicas que não foram lançadas ainda. Então eu imagino que deve ter algumas com participação já feita e algumas ainda não. Teve até uma participação aí famosa, né, que acabou, eu acho que o Damon falou que ele não quis participar, né, do álbum, que foi o Morrissey, né, que ele era daquela banda The Smiths nos anos 80, e ele não quis participar. Então talvez, tipo, o Damon tinha a ideia da música, ele passou pro
pro Morrissey, talvez ele não quis, não curtiu, sei lá. Mas realmente deve ter vários, como eu falei, um álbum geralmente ele é composto assim, né? Tipo, eles têm várias múltiplas versões e batidas e que eles querem colocar no álbum. Algumas entram, outras saem, né? Outras ficam de fora. O Gorillaz é muito famoso, né? Desde o primeiro álbum, de ter aqueles álbuns de remix, né? O primeiro álbum tem aquele Like I Come Home, e depois teve o Decides, né? Até o The Fall, que é uma coisa mais, né, introspectiva, assim, uma coisa mais, né, não são remix de músicas, mas ele é quase como um side B do Plastic Beach, né? Tipo, então eu acho que tem bastante música aí, mas eu não sei. Ia ser legal se lançasse e não demorasse outro hiato de 7 anos, não? A gente tem que ver também que, assim, né, quem tá fazendo, a idade dos caras, tipo, o Damon tem 50 anos quase, ele tá com 40, ele tá com 49 e ele vai fazer 50, acho que ano que vem. E, na verdade, tipo, né, a vida dele mudou muito desde o começo, porque no começo a banda se formou porque ele dividia apartamento com o Jamie Hewlett, né, na Inglaterra, e agora, tipo, o Jamie, eu acho que ele mora... agora eu esqueci onde, eu tinha visto onde ele morava, mas ele não mora mais na Inglaterra. O Damon mora com a filha, né? Tanto que a filha foi uma das pessoas que ajudou ele a formar o host aí, o elenco do álbum, né? Porque muitos artistas que ele acabou chamando no final das contas para esse álbum foram artistas que a filha dele, né, que é a Missy Albarn, ela gostava, entendeu? Foi quase um álbum para agradar ela, né? Eu vi essa manchete em alguns lugares, que ele fez o álbum para ela. Mas, então, tipo, eu acho que ele, assim, eu vejo ele nas entrevistas, né, pra fazer esse podcast eu vi algumas entrevistas que ele fez, e, assim, ele parece bem cansado, assim, né, sinceramente. E aí, é lógico, a banda, a gente acabou não mencionando no começo, mas eles têm um festival, né, que eles vão fazer, que é o Demon Days, que vai ser no dia 10 de junho, né, na Inglaterra. E eles têm legal pra esse festival, hein? Opa! Um dia, né? Dia. E também tem a turnê deles nos Estados Unidos, que já está confirmada em vários locais e já está tudo esgotado em novembro e dezembro, né, desse ano. Então ele tá bem ocupado com o Humans. O Jamie, né, que não é um músico, né, ele fica só na parte criativa. Ele deve estar ocupado com os clipes, né, porque é engraçado também, muitas músicas aí saíram antes, muitas músicas boas, e nenhuma com clipe. Eu quero ver quais que vão ser as músicas que eles vão acabar escolhendo para fazer as músicas para os clipes, né? Então, tipo, eu até fico com um pouco de medo, porque vai que eles pegam uma música que eu não gosto, assim, sabe? Tipo, mas já é certeza que eles vão fazer os clipes para X músicas? Isso que eu ia perguntar, é certeza? Eu não tenho, assim, não há confirmação total, mas como o Saturn Bars, ele foi um single, né, tipo, geralmente um álbum, né, de uma banda tem vários singles, e eu acho que vai ter outros singles, e aí com os singles eles lançam os clipes. Eu tenho fé, tipo, eu lembro no começo que saiu uns clipes, assim, rapidinhos da Noodle num carro de Fórmula 1, tal, e essas coisas só ficaram, tipo, no Instagram, tal, não viraram algo completo. Então eu fico imaginando se, tipo, eles vão usar essas ideias para clipes ou eles vão fazer outras coisas. Porque, pô, mas né? Ela no carro de Fórmula 1 não é para anunciar que agora ela é embaixadora da ONU, não é isso que foi feito? Eu acho que era uma propaganda de um negócio de corrida, se não me engano. Mas... Isso, cara, ela era embaixadora dessa empresa, não é? É isso? Eu acho que era, sim. Não, mas eu não tô falando exatamente, tipo, deles pegarem as mesmas imagens. Mas assim, tipo, porra, se eles gastaram isso pra fazer esse negócio, por que não fazer um clipe também, né? Nem que seja um clipe, sei lá, com uma mistura entre gente mesmo, em live action, com um pouco de animação, né? Pra ficar um pouco mais barato, talvez. Mas assim, mas vamos ver aí o que vai ter, o que vai ser esse desenho, essa série do Gorillaz, se realmente vai para frente, porque, né, ao longo da história o Gorillaz também teve várias ambições aí de fazerem alguns projetos, como você falou, o Plastic Beach ia ter muito mais clipes, né, tem só a versão deles em storyboards no YouTube, e assim, eu acho que entre o primeiro e o segundo álbum eles estavam planejando fazer um filme, um longa, com os Gorillaz, e acabou não saindo também. Então, né, nunca dá para ter certeza se realmente isso vai para frente,
Mas eu espero, porque né, nós como fãs, mesmo não assim, não sendo mais aquele Gorillaz de ficar vendo, tipo, acompanhar Noodle, Murdoch, o Russell e o 2D, é mais um projeto projeto colaborativo de artistas, a gente ainda quer um pouco deles também, né? Um pouquinho de história, né? Um pouquinho dessa parte tão legal, que foi uma das primeiras coisas que acabou me pegando, né? Quando eu era criança eu não gostava tanto de música em si, eu gostava mais da parte da animação, me fascinava aquilo, né? Mas, tirando isso, tem só para mencionar aqui que talvez aí, tipo, esse ano ainda saia um outro álbum do Damon, né? Que quem gosta do Damon em si vai gostar, que é o próximo álbum do The Good, The Bad and The Queen, que é uma vibe totalmente diferente, pelo menos o primeiro álbum é uma vibe bem British rock, assim, uma coisa mais, sabe, mais rock. Mas é mais Damon aí, que quem gosta da voz dele, eu geralmente ouço os trabalhos dele, e talvez o Blur também volte com um outro álbum. Mas enquanto isso, o Gorillaz é isso aí, são as 26 músicas do Humans, né? Tem alguma coisa final aí pra falar, Kalu, Adler? Eu só ia falar principalmente pro Kalu, que eu sei que ele ia se animar com essa ideia. Já pensou se essa série animada dela, do Gorillaz, pega a história deles e assim vai, a cada 3 episódios passa de álbum e a gente vê as músicas nos episódios, o que acontece, só que agora de um ponto de vista mais sério, né, com personagens, roteiro e tudo. Imagina chegar em Plastic Beach, né, assim, tem um episódio de Plastic Beach. Ou será... Não, é isso que eu falei, que ia ser legal se tivesse um programa contando a história deles, a história da banda, por meio das músicas, né, dentro de uma animação do Gorillaz mesmo. Agora, e se for uma história original e sem música? Não tem música na série, o que vocês acham? Ia ser legal ou não? Aí depende do roteiro, né, meu amigo? Se vier um roteiro legal, ia ser legal. Se for um roteiro ruim, se for baseado só nas músicas, tipo do Daft Punk que eu comentei, aí eu sei que vai ser bom porque as músicas são boas, né? E a animação sendo no mínimo decente, o programa vai ser bom. Agora, com o roteiro original, vale qualquer coisa. É igual pegar uma animação qualquer. Mas o do Daft Punk, a diferença é que ele não tem diálogo, né? Todas as cenas, começa uma música, acaba a música, já começa outra. Não tem uma cena de silêncio, né? Um interlúdio, né? Como o álbum mesmo tem, né? Ia ser um pouco diferente, mas o que eu falei, tipo, de ser baseado nas músicas é a mesma coisa. Mas sei lá, dependeria... Sabe o que seria legal? Que, tipo, é uma referência muito velha, acho que quase ninguém vai lembrar, mas tinha uma série daquela banda The Monkees, que por acaso, né, Monkees, Gorillaz, que eles eram meio que os Beatles B, né, da época lá dos anos 60 e tudo mais, e eles fizeram uma série, né, enquanto os Beatles faziam filmes, né, o Hard Day's Night, o Magical Mystery Tour e tudo mais, eles fizeram uma série, né... Mas não é de animação, né? Não, mas eu tô falando assim, a ideia de uma série com uma banda que era assim, era meio que episódico, né? Era meio comédia, né? Então aquela coisa, o problema do episódio. Aí acontece, eles resolvem, e aí no final do episódio eles sempre tocavam a música lá deles, entendeu? Tipo, uma música do álbum deles. Então podia ser meio assim, sabe? Tipo, eles tinham uma história, tinham uma linha narrativa durante o episódio. Aí, quando terminava, passava por um clipe ou por uma uma música desse álbum. Se fosse alguma coisa do tipo assim, eles pegam tipo, uma música e a história daquela música, eles bolam uma animação, uma historinha, tipo, sabe, sem música mesmo, só uma historinha mesmo com os personagens, e que, tipo assim, leve a você entender a história da música no final e toca a música no final, por exemplo, sei lá. Ela vai tocar Submission, mostra lá tipo, um relacionamento abusivo, com submissão, não sei o quê, aí depois toca a Submission, entendeu? Tipo a moral do dia, né? Isso, a moral do dia. Agora, assim, recapitule o que você aprendeu hoje na historinha de hoje. Toca uma música que conta a história do episódio. Isso aí, criativo. Bom, é isso? É isso. Bom, então é isso, né, gente? Falamos aí pra caramba sobre o álbum, sobre o que a gente gostou, sobre os significados, os bastidores. Como também, repetindo aí do começo, tem as playlists aí para vocês também darem uma olhada. Tem o link pro blog do Adler, que ele fala do começo da banda, da formação dela e dos significados. O que eu tinha comentado sobre as playlists de cada um dos integrantes que você podia pegar no aplicativo, se você entrar no Spotify e colocar Gorillaz, vai aparecer, sabe? Playlist especial da Noodle, playlist especial do Moodle, que assim vai. As 4 são boas, tá? Recomendo bastante que vocês ouçam. Tem um pouco de... assim, cada uma tem um estilo próprio que
deve agradar tipo, pessoas diferentes, mas ó, vejam que vale a pena. Sim. E, bom, obrigado aí mais uma vez, Adler, pela participação. Valeu. Obrigado a vocês pelo convite, hein? Imagina, a gente que agradece. Então vamos ficando por aqui. Se você curtiu o podcast, dá aquele joinha, se inscreva no canal, comente aí o que você achou do álbum, suas músicas favoritas, impressões no geral do disco, e a gente vai ficando por aqui. Até mais, falou!